Oi, pessoal. Gente linda da Pro. Tudo bem? Tudo certinho? Última semana de aulas, né? Últimos dias por aí. Então, vamos lá, gente. Amanhã é nosso último dia de aula. Então, vamos hoje para a nossa aula de português, tá bom? Olha onde que a gente parou. Produção de texto. Pronto, chegou o grande momento. Agora você será o autor de uma fábula. Lembra que eu falei, Larinha? Você falou que já tinha escrito 2 fábulas? Agora você vai poder usar suas fábulas aqui nessa lição. Olha bem, gente. Use todo o conhecimento que obteve no decorrer da unidade, misture-o à sua criatividade e mãos à obra. Você poderá escrever sua própria versão ou de uma fábula conhecida, tá? Por exemplo, eu quero escrever a fábula A Raposa e as Uvas. Só que agora eu vou escrever na minha versão, porque agora eu é que vou ser uma autora de fábula, tá? Uma fabulista, né? Então você pode pegar uma fábula já conhecida e escrever a sua versão. Uma nova versão para uma fábula antiga. Também, né? Pega uma daquelas bem antigas, vai pôr uma nova versão. Uma fábula inédita, ou seja, aí sim, vocês é que vão inventar a fábula. Só que vocês têm que manter as características do gênero, né? É uma narrativa, as personagens são animais, elas têm atitudes, né? Pensamentos e atitudes de um ser humano, né? Elas são personificadas, tá? Quando vocês forem escrever, dá uma retomada na matéria, dá uma lidinha em tudo que a gente já fez, tá bom? Vocês podem escrever uma fábula maluca, misturando personagens de fábulas conhecidas. Se vocês misturarem vários personagens de várias fábulas numa fábula só, que vai ser a que vocês vão inventar, vai ficar muito legal, muito divertida, né? Então, vocês vão vendo aí o que vocês vão querer fazer, né? Não precisa ter pressa, porque esse trabalhinho eu vou querer só para agosto, tá bom? Então, não precisa ter nenhuma pressa, dá para ir amadurecendo as ideias, ir pensando direitinho no que vocês querem fazer, tá bom? Bom, essa página aqui, ó, faça seu rascunho nas linhas abaixo e aí conte, né, com a ajuda de um adulto para ir revisando o texto com você. Então, essa folha do caderno, 53, vai servir para vocês fazerem o rascunho. Vocês vão escrever aqui a fábula de vocês, tá? Aí, se precisar apagar, se precisa, né, consertar alguma coisa, vocês vão fazendo tudo aqui nesse rascunho. Porque a fábula mesmo, ela vai ser escrita e também vai ter ilustrações aqui, ó. No encarte deste caderno, você encontrará as páginas para o registro da versão final da sua fábula. Sua história será registrada nos anexos de um livro fabuloso. Então, peraí, vamos primeiro ver o que eles querem aqui, ó. Aí eles estão falando, bom, agora que você terminou de escrever a sua fábula aqui, né, nessa folha de rascunho, é hora de revisar o texto. Vamos ver as dicas aqui. O texto de uma fábula, ele é breve. O que a Pro faria? Se eu fosse escrever o texto, eu primeiro leria. Eles pedem para ler depois que escreveu. Eu já iria ler isso daqui antes de escrever, tá? Porque aqui está passando algumas dicas de como que tem que ser o seu texto, como tem que ser sua fábula. Ó, é um texto breve e apresenta atitudes e fatos
que provocam a reflexão sobre valores e comportamentos, né? Tanto é que no final sempre tem uma moral, tem um ensinamento, né? As personagens apresentam características e comportamentos humanos. Então, isso daqui estão fazendo em forma de pergunta. Ah, aquele texto que você escreveu, o seu texto, ele é breve, apresenta atitudes e fatos que provocam a reflexão sobre valores e comportamentos? Então, depois que vocês escreverem, vocês vão se perguntar isso, né? Vão lá, voltar no texto, deixa eu ver se o meu texto ficou assim. Mas vocês poderiam ler isso antes, né? Assim, vocês já vão fazendo um texto direcionado para todas essas características. Ah, no seu texto existe uma moral que combina com a história? Existe um narrador que está contando a história? Você usou letra maiúscula onde era necessário? Início de frase, nomes próprios, né? Você pontuou corretamente os diálogos entre as personagens? Então, o narrador está contando a história, ele vai indicar com 2 pontos que na linha de baixo vai começar a fala de uma personagem. E essa fala, o que vai ter depois de um parágrafo? Um travessão. Aí o travessão é que indica que a personagem está falando, né? Aí se forem 2 personagens, não pode ficar a fala das 2 no mesmo parágrafo, tá? Cada fala, né, de cada personagem em um parágrafo diferente. Você pontuou corretamente os diálogos entre as personagens? Você organizou o texto em parágrafos, né, para ele ficar visualmente bonito, atraente, né, para quem for ler. As palavras foram escritas corretamente? Então, não vai estar aí, mas vai ter um adulto aí para dar uma olhadinha, né? Tem alguma dúvida com palavras? Usem o dicionário, tá? Quem não tem dicionário físico, né? Esteja em casa, tem dicionário online, tá, gente? Então, é esse o encarte que vocês têm lá no final do caderno. Vocês vão recortar bem bonitinho, né? E aproveito explicar um pouquinho. Então, essa capa, né? É como se fosse a capa de um livro aqui. É um livro fabuloso, né? Um livro de fábula. Escrito e ilustrado por, vocês vão pôr o nome de vocês. Não precisa pôr o nome inteiro, vocês que sabem, né? Mas não sei se cabe o nome inteiro aqui. Mas vão pôr o nome de vocês. E aqui, essa parte aqui, vai ser para um desenho para representar a fábula de vocês, na capa do livro, né? Peguem um livro de história aí e vejam como que vem a capa. Tem algumas informações, né? O nome do autor, o nome do ilustrador. Nesse caso, o autor e o ilustrador vai ser você, né? O autora e a ilustradora. E aqui vai o desenho da fábula de vocês. Um desenho inicial, né? Que vai representar aí a fábula, tá? Aí começa. Eu coloquei assim, uma dessas folhas, começando com as linhas para escrita, e aqui o espaço vazio para ilustração, e depois eu mudei. A outra eu comecei com espaço para ilustração e depois as linhas. Vocês também podem fazer assim, ou vocês podem fazer igual. Ah, eu quero aqui que as 2 comecem primeiro pela linha, depois a ilustração, tá? Aí vocês é que vão decidir. Então, o que vocês têm que começar a escrita aqui colocando o nome da fábula, né, gente? Vocês também vão inventar aí, não sei qual que vai ser a fábula de vocês. Aí vocês podem pular uma linha ou não, aí vocês decidem também deixar parágrafo e começar a escrever, tá? Aí vai dividindo a história em vários parágrafos, né? Porque se for em um só, não vai ficar legal, não fica organizado o texto, fica tudo muito grudado, muito junto, não fica nem atraente. A pessoa que for ler nem vai sentir vontade de ler, quando fica tudo muito grudado, tá? E aí,
Em cima daquilo que vocês escreverem aqui, vocês vão fazer a ilustração aqui. Então, pensem bem no desenho, criem a cena na imaginação de vocês, tá? Depois passa para o papel. E a pintura, é claro, tem que ser muito linda, né? Porque vocês estão produzindo um livro, gente. Olha que chique. E a segunda parte aqui é a mesma coisa, tá? Então, ali na primeira parte, vocês têm que pensar no título, no início da história, né? Já pode começar um pouquinho do desenvolvimento dessa história. Aqui continua mais um pouquinho com o desenvolvimento. Vai ter que caber o final, o desfecho e a moral. Ou então vocês podem aqui eu quero o título, o início e o desenvolvimento. E aqui eu vou querer o desfecho e a moral. Aí vocês que vão perceber, né? Vocês estão vendo que fábula, vocês sabem que não é um texto longo, né? Um texto curto. Então, vocês vão ter que perceber o que vocês vão colocar em cada parte, tá? Ah, Pro, precisa usar essas duas partes? Precisa. Né? Não pode ter preguiça não, gente, tá bom? Então, essas partes e a última, pega um livrinho aí para vocês verem. Aqui costuma ir a foto do autor do livro, né? Ou alguma coisa escrita sobre o autor. Aí vocês que vão decidir o que vocês vão pôr nessa capa que fica na parte de trás do livro, tá? Quem tiver um livrinho aí, pode pesquisar. Mas aqui geralmente vai a foto de vocês, tá? A foto ou desenho de vocês, que são os autores, e nesse caso também os ilustradores, tá bom? Eu espero que vocês caprichem bastante. Bom, algumas observações então desse livro fabuloso. Ele vai valer nota, tá bom? Uma nota que vai lá no boletim do segundo trimestre, tá? Nosso segundo trimestre, ele vai acabar no último dia de agosto, tá bom? Então, quando a gente voltar de férias em agosto, a gente ainda vai fazer algumas atividades e já vai fechar as notas do segundo trimestre, tá bom? A gente tem que ficar atento. Por isso que a Pro falou na live de ontem, pessoal, começa a dar uma olhadinha lá no questionário de frequência. Às vezes não é questionário, às vezes é uma atividade avaliativa. Veja se vocês fizeram todas, tá bom? Então, de 1º de junho para cá, a Pro deu 3 avaliações do projeto Leitura Viva, 3 avaliações de português sobre o livro Dom Quixote das Crianças. Vou dar uma avaliação de português hoje. Então, só de português são 4 avaliações. 2 avaliações de matemática, 2 avaliações de ciências. Se vocês não tiveram ainda é porque vão ter, tá? Entre hoje e amanhã. E uma avaliação de história e uma de geografia, tá bom? Então, vejam se vocês fizeram todas essas avaliações, porque enquanto vocês estiverem de férias, eu vou pegar todos esses formulários, né, lá do Google Formulário, e eu vou fechar as notas, essas notas aí já. Depois vão ter outras, né, em agosto, e aí sim, depois a gente fecha tudo, tá? Então, dá uma adiantadinha nisso, gente, porque, por exemplo, faltas eu pretendo fechar até sexta-feira agora. E aí eu vou mandar para a secretária da escola. Aí, durante as férias, eu vou pegar as avaliações, tá? Isso não quer dizer, Pro, então não vai dar tempo, não preciso mais fazer nada. Precisa sim. Eu vou deixar os formulários todos abertos, tá? Para vocês continuarem fazendo. Porque a Pro não quer, a Pro fica muito triste quando algum aluno fica com NS. Eu fico muito triste. Então, eu não quero isso para vocês, entenderam, gente? Não quero isso para vocês. Por isso que eu fico sendo assim,
repetitiva, falando, porque eu não quero que vocês fiquem com notas ruins. Mas é claro, isso depende muito de vocês, né? Do empenho de vocês. Eu estou aqui estimulando vocês a toda hora para vocês não caírem nessas pegadinhas de não, depois eu faço. Não, tem tempo. Não tem, gente. Tá? Vamos fazer tudo no tempo certo, assim a gente não acumula nada, tá bom? Então, esse trabalhinho aqui, o livro fabuloso, quem quiser aproveitar as férias, é claro que pode aproveitar. Mas mesmo assim, eu coloquei na semana que a gente vai voltar, tá? Então, quem quiser também aproveitar essa semana de agosto para fazer, também pode, tá? Então, o que eu vou observar nesse trabalho? Se vocês tiveram capricho, se vocês se empenharam, se dedicaram, dá para a gente perceber tudo isso em um trabalho de uma criança, tá bom? E aí vocês podem enviar para o meu e-mail, que vocês já sabem, que vocês já me enviaram a pesquisa do projeto, né? Que às vezes eu converso com as mamães, então vocês já conhecem meu e-mail. Eu, particularmente, gente, não sou assim de não, eu estou de férias, não me incomode nas férias. Eu não sou assim, gente. Eu estou sempre assim, disponível para os meus alunos, tá? Então, eu não vou me incomodar nem um pouco se vocês me mandarem esse trabalhinho nas férias. Se vocês quiserem me mandar fotos de coisas legais que vocês estão fazendo, para mim vai ser um prazer, porque vai ser um jeito também de eu matar as saudades de vocês. Porque eu vou contar um segredinho para vocês. A Pro Roseli, nas férias, eu sinto muitas saudades dos meus alunos. Muita, quer dizer muita mesmo. Então, qualquer coisa assim, até minha vizinha que tem uma criança, eu fico assim, quando eu ouço a voz da criança aqui do lado, eu fico contente, porque eu estou ouvindo a voz de uma criança. Então, para quem gosta de criança, esse tipo de coisa a gente sente muita falta, tá? Esse convívio com criança. Então, a gente já está tão longe, né? E tão perto ao mesmo tempo, né? Então, eu não me incomodo nem um pouco se vocês me mandarem alguma coisa por e-mail, tá bom? Nas férias. Porque a Pro coloca os alunos no mesmo patamar que eu coloco a minha família. Então, qualquer hora que a minha família quiser me mandar uma mensagem, eu vou estar disponível. Da mesma forma vocês, tá? Que eu coloco vocês sempre no mesmo patamar da minha família, porque eu sinto o mesmo amor, o mesmo carinho, tá bom? Então, fiquem à vontade e não pensem que vocês vão estar me incomodando, me atrapalhando, nada disso, tá bom? Então, fica à vontade aí para fazer esse trabalho. Aproveitar as férias, ou quem quiser fazer na primeira semana depois das férias, né, em agosto, também pode, tá bom? Então, agora eu vou explicar um pouquinho o nosso roteiro de estudos de português, tá? Aqui, férias de julho com português. A Pro já falou, as outras professoras também já explicaram esse roteiro. É opcional. Esse roteiro, na verdade, é uma listinha com algumas sugestões, se vocês quiserem fazer, assistir alguma coisa diferente nas férias. Porque, às vezes, agora, é claro que a gente está super cansado, né? A gente quer ficar um tempinho sem ouvir falar de lição, né? Mas vocês vão perceber que vão passando os dias, vocês começam a sentir uma saudade também, né? Eu começo a sentir saudade, eu já quero mexer, eu já quero pegar em lápis, sabe? Eu não fico sem essas coisas, né? Porque professora não desliga, gente. Professora, qualquer coisa que a gente vê, a gente já pensa em colocar aquilo numa aula, como é que eu poderia ensinar isso para um aluno. Você pode ir num cinema, assistir um filme, você vai pensar nos seus alunos. Qualquer coisa ali do filme vai te direcionar para os alunos, para a aula, para aquilo que você poderia ensinar. É uma coisa assim bem, eu acho bonito, né? Porque é uma profissão bonita, é uma profissão que eu escolhi
Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu escolhi quando eu estava no 3º ano, eu escolhi essa profissão. Eu tinha uma professora muito boazinha, muito boazinha. Todas as minhas professoras foram boazinhas, mas essa, não sei, tinha alguma coisa especial. E aí, naquela série, eu decidi, eu vou ser professor. E daquele tempo para cá, né? Olha a idade que vocês têm. Daquele tempo para cá, nunca mais desisti dessa ideia. Então, eu gosto muito da profissão, sou apaixonada pela minha profissão, né? Então, tudo acaba girando um pouco em torno da profissão, né? De ficar pensando o que a gente vai fazer para a aula, como é que a gente poderia ensinar alguma coisa, outra para o aluno. É bem gostoso, gente. Então, esse roteiro aqui, ó, o que a Pro vai sugerir? Que vocês já podem ir adiantando, né, a leitura do nosso próximo livro do projeto Leitura Viva, Joões e Marias. Vocês podem pedir o livro pela internet. Quem não tiver o livro, pode, eu acho que tem pela internet, pode baixar em PDF, pode ler no próprio computador, tá bom? Mas se não tiver condições, não tem problema. Eu gostaria que vocês lessem algum livro. Vocês poderiam ler um livro por semana. Seria ótimo. São 4 semanas, né? Vamos colocar que um mês tem 4 semanas. Um livro por semana seria muito bom para vocês. Quem não conseguir ler este livro, não precisa se preocupar, porque é claro que depois a Pro vai ler com vocês, igual eu fiz com o Dom Quixote das crianças, tá bom? E a Pro também adora contar história. Eu gosto de ler livro para as crianças. E esse do projeto, é claro que a gente vai ler, tá? Então, essa é uma sugestão. Que delícia relembrar sobre fábulas e aprender novos ensinamentos. Então, eu também já comentei, eu vou deixar 5 fábulas para vocês assistirem. São fábulas que nós ainda não tínhamos lido, não tínhamos visto nenhum vídeo, tá? Uma se chama A Pomba e a Formiga, tá aqui o link, mas eu vou deixar também lá na sala virtual, é só clicar e já abre, tá? Outra é O Pequeno Elefante Teimoso. A outra é O Burro na Pele de Leão. A outra é O Cavalo Preguiçoso. E a outra é O Caranguejo, tá? Essas duas aqui estão no mesmo vídeo. Tá joia? Eu acho que vocês vão gostar. Por exemplo, Pro, eu assisti uma fábula, eu quero fazer um desenho sobre essa fábula. Pode fazer um desenho, pode mandar o desenho para o meu e-mail, que eu vou adorar ver, tá bom? Qualquer tipo de exercício, de atividade que vocês fizerem. Nossa, essa atividade é muito legal que eu fiz. Eu quero tirar uma foto e quero mandar para minha Pro ver. Pode mandar que eu vou olhar com muito prazer, tá bom? E também a gente pode relembrar algumas regrinhas da nossa gramática. A gramática é um livro que traz todas as regras da nossa língua, tá? Da língua portuguesa. Cada língua tem sua gramática. A nossa língua, a língua portuguesa, nós temos a nossa gramática, né? São regrinhas para a gente falar corretamente, escrever corretamente, tá? E aqui eu vou deixar algumas dicas de vídeos. Eles são bem explicativos e eu achei bem legal também, porque fala assim uma linguagem para criança, né? Para vocês entenderem bem. Então tem um vídeo sobre sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra, né? Tem um sobre palavras escritas ou com Q1, QU ou com C, né? Quando tem o mesmo som também. O quequi, o cacocu, né? Tem um vídeo sobre separação de sílabas, tá? Então é mais para vocês relembrarem, tá bom? A Pro não vai deixar assim muita lição, essas coisas para vocês fazerem, não. Eu vou deixar mais essa parte lúdica, essa parte mais
divertida. Mas isso não impede de vocês pegarem folhinhas, treinarem um pouquinho. Eu vou pegar um trechinho aqui do caderno e vou fazer uma cópia. Assim eu treino a minha letrinha, não esqueço, né? Não fico um mês sem mexer em lápis, né? Vou treinando um pouquinho também a letrinha, tá? Não fiquem assim um mês inteiro, não, gente, sem pegarem nada. Senão em agosto parece que passaram uma borracha na nossa cabeça, assim, a gente esquece um monte de coisa. Então o ideal é ficar sempre em contato, né? Com as coisas, com os ensinamentos que foram dados para vocês. Aí vocês não deixam cair no esquecimento, tá bom? Então é isso, gente. Olha só agora. Tá joia? Então é isso, gente. Essa é a nossa última aula gravada de português, tá bom? E espero que vocês curtam aí. A gente, em agosto, vai terminar português, tá bom? Não precisa se preocupar. E também não precisa fazer as matérias, né? As lições que a Pro ainda não deu, porque a Pro vai dar, tá bom? Mas eu queria que vocês aproveitassem bastante as férias de vocês, tá? Curtam bastante, se divirtam, descansem, pensem que um dia tem 24 horas. 24 horas dá para fazer muita coisa, né? Tira aquele momento de dormir, que é muito importante, e dá para fazer muita coisa no restante do dia. Só vocês se organizarem, tá bom? Sejam bem criativos e curtam bastante. Gente, um beijinho da Pro. Tchau.